Esta tarde, por orientação da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é fiel e verdadeira, e ela nos traz grandes promessas, nos traz grandes ensinamentos. Através dos tempos, Deus sempre trouxe ao homem revelações por muitos meios, por meio dos profetas, por meio dos apóstolos e de muitas pessoas que se dedicaram a buscar a presença de Deus e seguir os seus mandamentos. Louvado seja o nome do Senhor. E nós encontramos aqui na palavra de Deus, Evangelho escrito por São Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14, que diz o seguinte: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, a palavra de Deus traz revelações grandes e maravilhosas, mensagens profundas, que se nós abrirmos a nossa mente, o nosso coração, para compreender as coisas de Deus, nós choramos, nós rimos e não sabemos o que fazer diante de tantas revelações tão profundas e tão maravilhosas. Mas o Espírito Santo nos diz o que devemos fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Na palavra de Deus, há revelações profundas. Quando Jesus Cristo, certa vez, estava falando sobre o caminho que leva à vida, ele fala aqui nos dois versículos que eu li, sobre caminho apertado e caminho espaçoso, sobre porta estreita e também porta larga, espaçosa. A porta estreita poucos cabem e temos que passar com cuidado, com vontade da alma, do coração. Se não tivermos boa vontade, não entraremos por essa porta estreita, nem também seguiremos esse caminho apertado, porque não é tão fácil quanto entrar pela porta larga e seguir o caminho espaçoso. Só que há dois lados importantes nessas revelações, nesses dois versículos. Essa porta estreita e esse caminho apertado leva para a verdadeira vida. Esse caminho apertado e essa porta estreita, cabe tantos quantos queiram entrar por essa porta e seguir esse caminho apertado. Já a porta larga é fácil, todos facilmente, não precisa se esforçar para passar por essa porta. Nem também precisa de novo nascimento, não precisa de reconciliação, não precisa nenhuma mudança para seguir esse caminho espaçoso. Mas o terminal dele é caminho de morte, caminho de destruição, caminho de perdição eterna, caminho de dor, de sofrimento, de amargura, de desespero, numa eternidade que não passa. Mas, do outro lado, pela porta estreita, pelo caminho apertado, são poucos que seguem por esse lado.
nós podemos até observar, quando nós saímos revelando as palavras, pregando o Evangelho, porque é um mandamento de Jesus Cristo. Ele disse: vocês vão por todo mundo e preguem este Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. E essas palavras, os pregadores do Evangelho, através dos tempos, estão anunciando, estão pregando, estão falando essas verdades sagradas, mas poucos dão ouvidos. É assim mesmo, nós não estranhamos, porque sempre foi assim, nunca mudou. Louvado seja o nome do Senhor. Desde os tempos antigos, as coisas foram assim, mas também Deus nunca desistiu do homem. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e Ele busca esse homem. Esse homem desviou-se do plano de Deus, através da desobediência, mas Deus continua buscando esse homem, através de mensageiros, que anunciam este Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas almas têm sido alcançadas, mas também a maior parte vira as costas para o Evangelho. Rejeita o Evangelho, essa palavra tão maravilhosa, palavra de vida, palavra de salvação. Mas nós continuamos pregando. Os apóstolos anunciaram esse Evangelho. Aqueles que seguiram depois dos apóstolos anunciam esse Evangelho. Hoje, nos nossos dias, nós estamos pregando esse mesmo Evangelho. E muita gente estão sendo salvas, estão ouvindo a palavra de Deus, estão reconhecendo o Deus Pai, e o Deus Filho, e o Deus Espírito Santo, essa triunidade que nós pregamos. Louvado seja o nome do Senhor. E um dia, Jesus Cristo, que veio ao mundo para nos dar salvação, para nos salvar, Ele veio dar a sua vida por nós. Ele nasceu como qualquer um de nós nasce, cresceu como qualquer um de nós, se alimentou como qualquer um de nós, e sorriu, chorou, a tudo que nós sofremos e desfrutamos aqui na terra. Ele também foi do mesmo jeito, com uma diferença, que ele nunca pecou. Todas as pessoas que vieram ao mundo pecaram, mas Jesus Cristo foi o único homem que nunca pecou. Ele nasceu sentindo as mesmas necessidades que nós, foi crescendo da mesma forma, e aos 30 anos ele começou a pregar o Evangelho. Depois do batismo, que ele foi batizado por João nas águas do Rio Jordão, e depois desse batismo ele começou o seu ministério de pregação do Evangelho, fazendo muitos sinais, prodígios e maravilhas, muitos milagres, dando vista aos cegos, dando voz aos mudos, dando saúde aos enfermos e até ressuscitando mortos. Jesus fez coisas tremendas, extraordinárias, coisa que outra pessoa nunca fez. Louvado seja o nome do Senhor, sem nunca pecar. E depois de 3 anos de ministério, pregando o Evangelho, fazendo muitos milagres, muitas maravilhas, mostrando o caminho da salvação, ele deu a sua vida por nós. Ele morreu no meu e no teu lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Ele morreu por nós. Foi um preço que ele teve que pagar, porque a Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. E então todos nós estávamos condenados à morte. Morte física e morte espiritual. Geralmente nós nascemos
e vivemos e precisamos passar por outro nascimento, que é reconhecer que somos pecadores e receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Quem nascer a segunda vez não experimentará o dano da segunda morte, mas quem não nascer a segunda vez terá de sofrer o dano da segunda morte, porque significa a rejeição, rejeitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Isso aí significa exatamente passar pela segunda morte e sofrer um dano eterno no lago de fogo, aonde estão o diabo, seus anjos malignos e toda a potestade do mal serão jogados ali numa eternidade sem Deus. Mas aqueles que hoje reconheceram o Deus tremendo, o Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, e reconheceram Jesus Cristo como Senhor e Salvador, esses passam a andar pelo novo caminho, experimentar uma nova vida, uma luta constante contra a natureza carnal, contra a nossa própria natureza. Depois que nós recebemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós passamos a enfrentar uma guerra constante, uma guerra contra a nossa própria natureza. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas se nós confiarmos em Deus e seguirmos os passos de Jesus Cristo e dermos o nosso coração para que o Espírito Santo habite em nós, nós já não andamos por nós mesmos, mas nós andamos guiados pelo Espírito Santo. E na direção do Espírito Santo, com certeza, nós saberemos trilhar o caminho da verdade e teremos a certeza da salvação, porque a palavra de Deus é cheia de promessas e ela nos promete que nós teremos a vida eterna se seguirmos os passos de Jesus Cristo.